No vídeo de hoje, abordaremos um pouco da temática acerca do movimento social LGBTQ. Bom, os movimentos sociais, de uma forma geral, têm como principal objetivo organizar grupos com o objetivo de minimizar as desigualdades impregnadas na nação. Cada grupo com seus projetos e ideologias, descentralizados ou centralizados, apresentam suas ideias e especificidades diferentes. Os primeiros registros históricos da homossexualidade são de 1200 a.C. Diversos pesquisadores e historiadores afirmam que a homossexualidade foi aceita em diversas civilizações ao longo da história. Porém, em muitos países, essas pessoas foram e ainda são constantemente violentadas, presas, torturadas ou mortas, sem proteção das leis, que podem ser omissas, conter brechas ou até mesmo apoiar a violência contra essa comunidade. Na década de 1960, o Stonewall Inn era um bar controlado pela máfia em Nova York. Ele servia como uma espécie de refúgio para marginalizados, e entre eles estavam trans, lésbicas masculinizadas, homens afeminados, prostitutas e moradores de rua. Bom, a história do movimento revolucionário contra esses atos hediondos começa no dia 28 de julho de 1969, em Greenwich Village, nos Estados Unidos, nas redondezas do Stonewall, nas primeiras horas da manhã do dia 28. Gays, lésbicas, travestis e drag queens resolvem enfrentar policiais e iniciaram uma rebelião que lançaria as bases para o movimento pelos direitos LGBT nos Estados Unidos e no mundo. Bom, esse episódio ficou conhecido como Rebelião de Stonewall e teve duração de 6 dias. Esse tratou de uma resposta às ações arbitrárias da polícia, que rotineiramente promovia batidas e revistas humilhantes em bares gays de Nova York, demonstrando todo o preconceito existente naquela época. Esse fato é considerado o marco zero do movimento LGBT contemporâneo, e por isso é comemorado mundialmente no dia 28 de julho, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Essa é uma data em que se comemora uma vitória histórica, mas também serve para relembrar que ainda há um longo trajeto a ser percorrido e conquistado. No Brasil, o movimento LGBT começa a se desenvolver a partir da década de 70, em meio à ditadura civil-militar iniciada em 1964. As publicações alternativas LGBTs foram fundamentais para esse desenvolvimento. Entre elas, duas se destacam: os jornais Lampião da Esquina e Xana com Xana. O Lampião da Esquina foi um jornal homossexual brasileiro que circulou durante os anos de 1978 e 1981. Nasceu dentro do contexto de imprensa alternativa na época da abertura política de 1970. Durante o abrandamento de anos de censura promovida pelo golpe militar de 1964. Xana com Xana se tratava de um boletim informativo, ao qual esse boletim era uma espécie de fanzine e possuía colagens bem progressistas e revolucionárias. Sempre tematizava questões femininas, especialmente lésbicas. Eles diziam o seguinte: nosso principal objetivo com o Xana com Xana é quebrar o muro de preconceitos que envolve e isola as mulheres lésbicas, criando uma rede de contatos, informações e apoio tanto no Brasil quanto no exterior. Anos após, na década de 80, a comunidade LGBT sofreu um grande golpe no mundo todo. Uma epidemia do vírus HIV matou muitos LGBTs e alterou significativamente as organizações políticas do movimento. A síndrome trouxe de novo uma estigma para a comunidade, agora vista como portadora e transmissora de uma doença incurável, à época chamada de câncer gay. As consequências dessa crise são sentidas até hoje de forma que muitos ainda pensam que os homossexuais têm algum fator relacionado ao vírus do HIV, sendo que todas as pessoas que praticam sexo sem a devida proteção estão sujeitas a contrair essa doença. Muitas pessoas desconhecem do que se trata o termo LGBTQ+.
Essa sigla refere-se a diferentes formas de orientação sexual existentes. Porém, já houve diversas siglas para identificar esses grupos. A evolução dessas siglas serve para designar diversas minorias sexuais e de gênero, e é uma resposta ao tamanho do espectro e das demandas da comunidade. A primeira sigla era GLS, e o significado era gays, lésbicas e simpatizantes, pessoas que apoiavam a causa. Mas logo o acrônimo se mostrou ultrapassado e excludente, porque deixava todas as demais identidades de gênero de fora. Após diversas mudanças, o termo hoje em dia é LGBTQ+, que refere-se a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e queer, junto com outros grupos de gênero e sexualidade. O termo foi aprovado em 2008, em uma conferência nacional para debater os direitos humanos e políticas públicas de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. A bandeira com as cores do arco-íris, que representa todo o movimento LGBT, também possui diversos significados. Ela foi criada em 1978 pelo artista e ativista Gilbert Becker. Hoje, possui diversas variações, mas em sua forma mais tradicional, ela apresenta 6 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. Cada listra de cor da bandeira do arco-íris retrata um setor da comunidade LGBT. E mais recentemente, também um aspecto chamado queer. Hoje existem outras bandeiras que representam o movimento, como a bandeira trans, a bissexual, a pansexual, a assexual, a intersexo e outras. Gilbert, o criador, disse em 2015 que nós precisávamos de alguma coisa que representasse nossa alegria, nossa beleza e nosso poder. E o arco-íris fazia isso. Cada cor possui seu significado próprio. O vermelho significa vida, o laranja, a cura, o amarelo, luz do sol, o verde, natureza, o azul, a harmonia e o roxo, o espírito. Agora, nós abordaremos os protestos e as manifestações que são realizados pelos integrantes desse movimento. No Brasil, anualmente ocorrem eventos conhecidos como paradas LGBT, que foram inspirados nas paradas gays Pride Parades, realizada desde 1969 nos Estados Unidos. E a primeira parada do orgulho gay foi realizada em 1997 em São Paulo, que reuniu cerca de 2.000 pessoas que protestavam contra a discriminação e a violência sofrida pelos gays, lésbicas e travestis. Em 1999, já com o nome de Parada do Orgulho LGBT, o evento entrou no calendário oficial da cidade de São Paulo, tornando-se o maior do mundo no gênero, chegando a contar com a participação de cerca de 4 milhões de pessoas em edições posteriores. Estes eventos, que contam com a numerosa participação da população, demonstram a força que um movimento social pode atingir quando é bem organizado e todos lutam pelos mesmos direitos. As paradas servem para expressar uma política de visibilidade, construção de espaço, de sociabilidade e de afirmação identitária. E exatamente por causa disso, há avaliações diferentes do que as paradas fazem concretamente hoje. É o maior ato político da América Latina. Os movimentos almejam conquistar seu espaço e representatividade na sociedade e garantir uma vida humanitária e democrática. Grande parcela da população LGBT ainda luta por respeito e dignidade. No entanto, parte da sociedade e do movimento social organizado tem pressionado tanto o legislativo quanto o judiciário para que as garantias de direitos sejam uma realidade. Dentre as conquistas alcançadas por pessoas LGBT, temos a inclusão de companheiros e companheiras em planos de saúde, o casamento civil, direitos como a adoção de crianças por casais de homoafetivos, sem restrição de idade. Em 2013, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de combate à violência contra travestis e transexuais. O Ministério também anunciou que pessoas podiam usar o nome social no cartão do SUS, com o objetivo de reconhecer a legitimidade da identidade desses grupos e promover o maior acesso à rede pública. Atualmente, o movimento LGBT abrange diversas orientações sexuais e identidades de gênero, de modo que, mesmo sem uma organização central, promove diversas frentes de luta pelos direitos civis da comunidade. Dessa forma, o movimento LGBT vem conquistando seu devido lugar e reconhecimento na sociedade brasileira, garantindo aos poucos o direito de todo cidadão deve ter.